Olá, irmã, olá, irmão. Vamos para a aula dessa semana, que é de Mosias, do capítulo 4 até o capítulo 6. E o que pudemos aprender de cada capítulo? Começando pelo 4, claro, a gente viu que o povo ficou tão entusiasmado e maravilhado com as palavras do rei Benjamim que eles caíram por terra, porque o temor do Senhor havia tomado conta deles. No versículo 2 diz assim: E haviam visto a si mesmos em seu estado carnal, menos ainda que o pó da terra. Eles viram que eles estavam no estado que era o do homem natural. Eles tinham que ir para o lado do homem espiritual. E todos clamaram uma só voz, dizendo: Ó, tende misericórdia, aplicai o sangue expiatório de Cristo, para que recebamos o perdão de nossos pecados e nosso coração seja purificado, porque cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas, que descerá entre os filhos dos homens. Então eles, todos em uma só voz, eles clamaram e estavam realmente convertidos. Eles tiveram a certeza que eles precisavam mudar seu estado, mas eles estavam querendo o quê? Sair do lado carnal, e eles testificaram sobre Jesus Cristo. Mais uma vez dizendo, o livro de Mormon realmente testifica de Jesus Cristo. Ele não veio para tirar o lugar da Bíblia, mas para complementar. Certo? No versículo 3, também ele fala que o Espírito do Senhor desceu sobre ele e eles se encheram de alegria, havendo recebido a remissão de seus pecados e tendo paz de consciência, por causa da profunda fé que tinham em Jesus Cristo, que haveria de vir, de acordo com as palavras que o rei Benjamim lhes dissera. Então eles estavam com a paz de espírito. Quando nós estamos procurando fazer algo de bom, quando estamos procurando nos arrepender sinceramente, quando estamos procurando vencer nossas fraquezas e obedecer aos mandamentos, a gente recebe paz, a gente recebe tranquilidade, a gente fica com a consciência tranquila. Como diz um ditado, a gente consegue colocar a cabeça lá, deitar a cabeça no travesseiro, tranquilamente. Então, e o rei Benjamim testificou da bondade de Deus para com seus filhos, e ele enfatizou a expiação, novamente dizendo, a expiação, a gente sempre tem a imagem de Jesus pregado numa cruz. Claro, isso fez parte, mas o maior sacrifício foi lá no jardim do Getsemane, onde ele expiou pelos pecados e dores de todas as pessoas. Ele pagou por nossos pecados e dores, conforme o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de sua vinda aqui na terra, e ele suou por todos os poros. Imagine sofrer pelas dores e pecados de todas as pessoas, as que eram vivas naquela época, as que já tinham vivido e as que ainda viriam a nascer. São bilhões e mais bilhões e bilhões. Realmente só o nosso Senhor Jesus Cristo seria capaz disso. Aí o rei Benjamim explicou, e aí nós podemos ter expiação de Cristo em nossas vidas, procurando nos arrepender de nossos pecados, obedecendo aos mandamentos, servindo ao próximo, cuidando dos nossos, principalmente os nossos familiares. No versículo 9, ele diz que, depois de haver explicado várias coisas como confiança, trindade, expiação, a trindade refatizando que são três pessoas: Deus, o Pai Celestial, o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eles, cada um é uma pessoa distinta, eles são unos em propósito. Eles são três pessoas diferentes, mas o propósito deles é um só. Por isso o nome Trindade. Confiar, ele falou a respeito da queda de Adão, e no versículo 9 ele diz: acreditai em Deus, acreditai que ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra, e de ter sabedoria no seu poder.
Então o rei Benjamim continuou enfatizando como é importante a gente também reconhecer a mão do Pai Celestial em todas as coisas. Depois aí o rei Benjamim explicou para ele sobre o arrependimento e a permanecer firmes na fé. O arrependimento tem aqueles passos. A pessoa primeiro tem que reconhecer o erro, restituir o que ela fez, se desculpar. Ela, se for o caso, precisa confessar, estabelecer metas para poder, né, superar o problema e aí sim, né, ter o perdão de seus pecados. A pessoa, a gente pode fazer isso, né, diariamente. E permanecer firmes na fé. Para que a gente possa herdar uma glória celestial, temos que viver uma lei celestial, temos que viver coisas, temos experiências espirituais. A gente, como alguém vai poder dar o reino celestial se nunca procurou, correto? Aí depois ele continua no e também o rei Jabé, continuando, ele falou para as pessoas viverem em paz. Quem é que não gosta de estar em paz dentro de seu lar, dentro na sua vizinhança, na sua unidade, no seu trabalho? Quem é que gosta de um ambiente que tem tumulto, briga, confusão, discussão, discórdias? Enfim, isso é uma coisa muito triste, muito desagradável, da qual nós devemos evitar. E vivendo em paz, a gente convida o Espírito do Senhor a estar presente. Ao passo que a briga, a discórdia, convida o espírito do inimigo a estar presente, e aí qualquer coisa de ruim pode acontecer. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de uma discussão no trânsito que acabou em um assassinato e que acabou terminando de tragédia? Numa cidade, teve o caso de dois irmãos que eles brigaram, primeiro verbalmente, depois fisicamente. Aí, só que um irmão levou vantagem, bateu e resolveu sair. Quando ele voltou, a polícia estava em casa o esperando e disse: "Você está preso." Mas por quê? E o policial falou: "Você bateu tanto no seu irmão que ele morreu." Ou seja, se eles tivessem procurado conversar e não ter apelado para a violência, essa tragédia não teria acontecido. Aí no versículo 14, vamos ler porque ele é importantíssimo. "E não permitireis que vossos filhos andem famintos ou desnudos, nem permitireis que transgridam as leis de Deus e briguem e disputem entre si e sirvam ao diabo, que é o mestre do pecado, ou seja, que é o espírito mau de quem nossos pais falaram, sendo ele inimigo de toda retidão." Então, além de ter falado também sobre humildade, o rei Benjamim também falou o conselho aos pais para cuidar de seus filhos, para que não deixem eles com fome, sem roupa e nem que eles transgridam a lei de Deus. E isso é uma coisa que, infelizmente, pouco nós vemos hoje em dia. A gente vê que, por exemplo, muitas pessoas tiveram pais que não foram assim pessoas estudadas, mas que lhes ensinaram caráter, lhes ensinaram o valor, a importância de se trabalhar, eles ensinaram a valores. E hoje a gente vê que muitos pais, eles veem os filhos fazendo coisa errada, isso até em aula já comentei. Por que essa geração está tão perdida? Porque os pais hoje, eles veem o filho fazer coisa errada, sempre ficam tentando justificar. Ah, é criança. Quando crescer a gente corrige. Na hora que vira adolescente eles falam, ai, jovem é assim mesmo. Aí quando eles pensam em corrigir, já é tarde, o estrago já está feito. E eu mesmo já testemunhei quantos jovens que hoje não estão numa cadeia, que hoje não estão numa clínica de recuperação para dependentes químicos e outros que morreram também de forma trágica, alguns por uso de drogas, outros por tiros e tragédias que poderiam ter sido evitadas se eles tivessem sido devidamente orientados. Eu gostei muito de um post que fala assim: antigamente os pais não davam o que os filhos queriam,
davam o que os filhos precisavam. E antigamente os pais corrigiam sempre que sabiam que o filho tinha feito algo errado. Hoje em dia os pais, mesmo sabendo que o filho fez algo errado, eles defendem até a morte. Não querem mais saber o que é certo e o que é errado. Eles querem apenas cumprirem com seu objetivo de achar que o excesso de proteção vai ser o suficiente para ajudar os filhos. Então, é importantíssimo, a gente deve ensinar os nossos filhos, ser exemplo, ensinar eles o caminho da verdade. No versículo 15, o rei Benjamim falou a respeito de nós sermos exemplo, né? Tem a história de um jovem que ele viu o pai dele falando palavrão. E ele questionou: mãe, por que o meu pai fala palavrão? E a mãe dele disse: seu pai ainda tem problema nisso. E o filho disse: bom, papai pode ser religioso, mas ele não é escoteiro. Então, como que triste, é chato, desagradável para um pai ser corrigido pelo filho. Não é verdade? Quando o pai que tem que dar exemplo, e nós como pais a gente tem que tomar esse cuidado, porque filho vai muito no que pai faz, no que pai, principalmente o pai fala. No versículo 16, o rei Benjamim também ele fala a respeito de ajudar o próximo, que ele diz, no versículo 16 ele diz: e vós também socorrereis os que necessitarem de vosso socorro. Darei de vossos bens aos necessitados, e não permitireis que o mendigo vos peça em vão, afastando para que pereça. Então a gente deve ter esse cuidado hoje em dia, porque tem pessoas que fingem que são necessitadas, mas não são. Mas quando a gente vê que uma pessoa está necessitada, a gente deve ajudá-la. Pode ser que seja com alimento, pode ser que seja com roupa, pode ser que seja com medicação. Por exemplo, que a gente está vendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, alguns lugares do Paraná, só para citar alguns que estão sofrendo com tempestades, enchentes. Então a gente deve lembrar sempre de servir ao nosso próximo. A gente não deve ficar dizendo, é problema dele, ou passar a ignorar, porque é muito triste quando a gente vê uma pessoa que ela não é devidamente ajudada, principalmente pelos seus familiares e pelos seus parentes. Então, a gente deve sempre socorrer ao nosso próximo, como aquele mundo. Alguém nesse mundo, acaso fiz eu alguém um favor ao bem? Se eu ainda não fiz, se alguém mais feliz, falhei ante os céus também. Lembram desse hino? No final do versículo 21, o rei Benjamim já tinha explicado que Deus criou todas as coisas e criou todos nós. Então, e se Deus nos concede tudo que a gente pede com fé, então ele fala, então quanto mais não devereis repartir os vossos bens uns com os outros? Então, é fundamental. Então a gente tem que reconhecer que nós somos dependentes de todos do mesmo ser, do nosso Pai Celestial. Ninguém é melhor do que ninguém. Como eu mesmo costumo dizer, se alguém é melhor do que alguém, isso só cabe a ele, que tem o conhecimento perfeito, o julgamento perfeito, dizer. Mas a nós não cabe ficar falando quem é melhor, quem é pior. No versículo 26, tu afirmas porque não tem como ficar pulando, a gente tem que comentar. No versículo 26 ele diz que a gente deve repartir os nossos bens. Então, eu aprendi muito isso na missão. Teve momentos que eu estava carente, companheiro de alguma situação financeira, e companheiro meu me ajudou. Meu primeiro companheiro me comprou um sapato, outros companheiros me ajudaram quando eu estava necessitado, quando eu não estava assim, muito... eu tive problemas na garganta,
eles foram caridosos e a gente procurava sempre repartir uns com os outros. Então a gente, aqui o Rei Benjamin fala, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e aliviando-lhes os sofrimentos, tanto espiritual como materialmente, conforme as carências deles. Então, antes a igreja era o programa de messe familiares para os homens e professoras visitantes para as mulheres, e agora tem na ministração. E a ministração é importantíssima porque nela a gente vai ver o que a pessoa está precisando, como falamos antes, pode ser uma ajuda moral, às vezes a gente ajuda a pessoa com palavras, a gente às vezes ajuda a pessoa dando um apoio, um suporte para que ela possa renascer, crescer de novo. E ver se a pessoa está precisando de uma bênção, de um emprego, de atualizar um currículo, enfim, existem infinitas possibilidades e maneiras da gente ajudar o próximo. Basta a gente procurar de coração para poder servir. No versículo 27, gosto muito desse. Ele fala: E vede que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. Eu lembro que isso quase gerou uma polêmica numa aula do sacerdócio, porque os irmãos falaram que a gente porque o senhor se o próximo pedir para você correr 1 milha, você deve correr com ele 2. Eu disse, irmãos, a gente deve fazer isso com sabedoria. Não, mas independente, a gente deve correr com o próximo. Aí eu dei um exemplo. Mas, irmãos, e se por acaso for um maratonista queniano, que ele quiser correr a avenida aqui, que tem 10 quilômetros de extensão, você vai correr junto com ele? Os irmãos ficaram meio assim, até que alguém disse, bom, só se for com uma moto em cima de uma moto. Eu falei, então, eu na missão aprendi isso, porque na missão eu aprendi que não adiantava ficar só andando, gastando sola de sapato, chegando no fim do dia, não ter feito um contato, não ter feito, ou pior ainda, não ter ensinado uma palestra. Eu na missão, eu me sinto, hoje são lições, no meu tempo era palestra, naquela época eu me sentia, eu me sentia muito frustrado se eu tivesse passado um dia sem ter ensinado pelo menos uma palestra. Então, o que fala com sabedoria? Por que a gente deve agir com sabedoria? Muitos falam, mas o sacrifício traz bênçãos, mas a sabedoria também. O presidente Benson, profeta, ele disse que trabalho sem visão é fatigante. E visão sem trabalho é apenas sonho. Agora, trabalho com visão é um rumo certo. Então a gente deve. E como que a gente vai ter sabedoria? Orando, buscando ao Senhor nas Escrituras e procurando adquirir sabedoria e através de oração, pedindo sempre para que o Senhor nos abençoe com seu Espírito, para que a gente possa realmente agir com sabedoria. E na missão teve momentos que eu, com o companheiro, claro, a gente andou pouco, andamos muito pouco, porém a gente havia feito contatos, havia ensinado palestras, havia feito hora de serviço, a gente chegou com um pique para que a gente pudesse trabalhar a noite inteira. Mas e por que isso? Porque a gente procurou agir de uma maneira sábia. Então, e no versículo 30, outra escritura muito famosa que não dá para a gente deixar de ler, fala: Isto, porém, posso dizer-vos, se não tomardes cuidado com vós mesmos, e vossos pensamentos, e vossas palavras, e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouvistes concernente à vinda de nosso Senhor até o fim de vossa vida, perecereis. E agora, ó homem, lembra-te e não pereças. Esse versículo é importantíssimo, porque também fala, além da gente agir com sabedoria, a gente deve tomar cuidado
com nossas palavras, pensamentos, palavras e obras. Às vezes, a gente, sempre que alguém fala, a gente se sente tentado a rebater e falar, mas a gente deve tomar cuidado. Se a gente vai mentir, não. Claro que a gente não deve mentir, mas a gente deve saber, ter sabedoria aí para saber qual é a hora que a gente deve falar e qual é a hora que a gente deve ficar quieto. Há uma historinha muito interessante que eu gosto, de um jovem que chegou para um velho sábio e disse: Mestre, qual é o segredo para se viver bastante? O velho respondeu: Não discutir com idiotas. E o jovem falou: eu não acho que isso está certo. E o velho disse: Você tem razão. Então a gente deve tomar cuidado também com as nossas palavras, porque a língua, ela é a arma mais forte, potente e poderosa disponível ao homem. E à mulher também. Mas por quê? Porque com a língua a gente pode ferir uma reputação, a gente pode causar brigas, a gente pode causar tragédias, a gente pode criar um monte de problemas. Então, tem o hino que fala também que a gente deve refrear a nossa língua. E há um ditado oriental que diz: o homem sábio não fala tudo o que pensa, mas pensa em tudo o que fala. Correto? Então, nossas palavras, porque as palavras são resultado do nosso pensamento. Então, o que a gente está colocando na nossa mente? O que a gente está deixando entrar em nossos lares através de mídias, da TV, da internet, músicas? Então, a gente deve se encher daquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que vai acrescentar em nossas vidas, aquilo que vai nos fazer bem. E as nossas obras também, tudo que a gente pensa, fala e faz, tem anjos lá no céu que estão anotando. Então a gente deve vigiar e orar, porque anjos lá anotam e veem todos os atos. Outro hino que fala, então, faze o bem. Aí no capítulo 5, o versículo 2, ele faltou o povo novamente, né? Clamar a uma só voz, eles acreditarem em todas as palavras. Então e aí a gente vê o quê? Que eles tiveram uma vigorosa mudança de coração. E a gente, como está o nosso coração? A gente está mudando? A gente procura as coisas do Senhor ou as coisas do mundo tomam tanto o nosso tempo que a gente não consegue pensar em mais nada? Então eles estavam tão mudados que eles estavam dispostos que eles não tinham mais disposição nem a mínima vontade de praticar o mal, mas de fazer o bem continuamente. E aí o versículo 5 fala, né, do convênio com Deus. E quando nós fazemos convênio com Deus? Primeiro, quando nos batizamos e recebemos o Espírito Santo por imposição de mãos, por alguém que tem autoridade. E nós fazemos convênio todos os domingos, quando renovamos nossos convênios tomando o sacramento, e também quando vamos ao templo para servir ao Senhor e, claro, servir ao próximo, aos nossos entes, nossas pessoas, familiares que já faleceram. Então, o convênio com Deus é importantíssimo. O versículo 7 fala de nascer espiritualmente. E o que é nascer espiritualmente? A gente, como foi falado lá no capítulo 3, deve largar o homem natural e passar a ser o homem espiritual. E nascendo espiritualmente, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Porque Ele primeiro nos gerou espiritualmente e agora fisicamente a gente tem que provar que nós podemos um dia voltar a viver com Deus, mas um estado totalmente puro, limpo de coração. Depois, no versículo 8, fala de tomar sobre nós o nome de Cristo. Já falamos, nós tomamos o nome de Cristo todos os dias, e quando renovamos nossos convênios no sacramento, a gente toma o nome de Cristo em nós e a gente promete, né, fazer o bem continuamente. No versículo 15 fala a respeito de entender o chamado de eleição e o chamado de santificação. Então,
Vamos lá ler no Guia de Estudo das Escrituras. Santificação. No Guia de Estudo das Escrituras diz: processo pelo qual a pessoa se livra do pecado e torna-se pura, limpa e santa por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, podemos ler lá em Moisés, na Pérola de Grande Valor, no capítulo 6, nos versículos 59 e 60. Vamos lá. Moisés. Bom, vamos lá, diz assim: por causa da transgressão vem a queda. Queda essa que traz a morte, sendo que haveis nascido no mundo pela água e sangue, e espírito que eu fiz, e assim vos haveis transformado de pó em alma vivente, do mesmo modo tereis de nascer de novo no reino do céu, da água e do espírito, sendo limpos por sangue, sim, o sangue de meu unigênito, para que sejais santificados de todo o pecado e desfruteis as palavras da vida eterna neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro, sim, glória imortal. Pois pela água guardais o mandamento, pelo Espírito sois justificados e pelo sangue sois santificados. Então é importantíssimo a gente nascer espiritualmente. E como que a gente faz isso? Já falamos, através do batismo, renovando nossos convênios no sacramento, também frequentando o templo, e a gente deve procurar. E o que a gente pode fazer para nos tornarmos puros? Então, deixe aí no seu comentário. Quais são algumas sugestões? Já falei algumas. A gente deve ler as escrituras, orar, frequentar as reuniões da igreja tanto quanto possível. Lembrar também de não deixarmos de assistir à conferência geral. Hoje que temos recursos, podemos assistir tranquilamente em casa. É importantíssimo que a gente assista para ouvir a palavra de profeta e apóstolos vivos e o que o Senhor tem para nós. E aí chegamos no capítulo 6, como sempre, foi registrado quem fez convênio com Deus de tomar o nome de Cristo. Então todas as coisas do Senhor, desde a época antiga, é organizada, é importantíssimos os registros e fazer aquilo que é necessário, né? Tudo deve ser registrado e anotado. No versículo 3, né, o rei Benjamim passou para... Ele viu que já estava chegando o seu momento de sair desse mundo mortal para poder... porque ele ia falecer, mas ele passou para... ordenou ao seu filho Mosias para que continuasse o trabalho em seu lugar. E aqui fala, né, que o Mosias se tornou rei no lugar de seu pai, Benjamim. E depois disso, o rei Benjamim viveu mais 3 anos e morreu. No versículo 6 diz que o rei Mosias agiu conforme os mandamentos de seu pai. Então, tudo que seu pai Mosias, tudo que seu pai havia feito, o rei Benjamim, Mosias tomou o exemplo e agiu da mesma maneira. Mosias também não era um rei que ele queria ser idolatrado, adorado e que as pessoas se curvassem para ele, mas não. Ele agiu como seu pai e no versículo 7 diz que ele trabalhou com suas próprias mãos, ele também trabalhava. Ele não ficava lá sentado querendo status que o povo sustentasse, não. Ele trabalhou com suas próprias mãos. E o mandamento de trabalhar, enfatizando, é importantíssimo. Assim que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, o Senhor disse a Adão. Algumas pessoas já até me questionarão, mas por que fala de trabalhar? E na própria Bíblia está registrado assim, que o Senhor disse a Adão: no suor de teu rosto comerás o teu pão de cada dia. Ou seja, nós temos que ir trabalhar. E todas as escrituras enfatizam isso, que todas as pessoas devem trabalhar. Todas as pessoas capazes, é claro, devem procurar trabalhar
não achar que deve ser sustentado a vida toda por pais, pelo governo ou por alguém. Então esse foi o vídeo de hoje, da aula dessa semana. Eu espero que você goste bastante, junto com a sua família. Deixe o seu like, comente aí o que você achou, o que você gostaria de sugerir ou de comentar ou acrescentar. Nós, claro, eu não sou sabedor de todas as coisas, e elogios, sugestões e dicas sempre são bem-vindas, tá ok? Muito obrigado, espero que você goste, uma boa reunião domingo e até a próxima.